Sejam bem-vindos ao nosso Donos da Bola aqui do Rio de Janeiro, nessa segunda-feira chuvosa. Com certeza são os deuses do futebol lamentando a passagem do nosso grande Roberto Dinamite, maior ídolo da história do gigante Vasco da Gama. E a gente já está aqui preparado, à disposição para trazer para vocês, aliás, para prestar todas as homenagens que o Roberto merece, trazer para vocês números, mostrar muito do que o Roberto fez com a camisa do Vasco. O Roberto que levou tanta alegria, né? Tanta emoção. Ontem a gente viu um depoimento bem legal do Bruno Mazeu falando, Bruno, filho do Chico Anísio: não, eu não sou Vasco por causa do meu pai, sou Vasco por causa do Roberto Dinamite, que na minha infância me deu tanta alegria. Então, a gente está ao vivo com o nosso Thiago também hoje no velório do Roberto Dinamite. A gente vai tentar fazer a melhor cobertura possível para entregar para vocês um pouco do que foi Roberto Dinamite, do que é o Roberto Dinamite para a torcida do Vasco, para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. A gente tem convidado especial hoje aqui também, um cara que tem uma relação muito próxima, né? Sempre teve uma relação muito próxima com o Roberto Dinamite, trabalhou com ele, foi campeão junto com ele. Temos o Carlos Alberto de volta de férias hoje também, foi campeão com o Roberto Dinamite, subiu, deu acesso ao Vasco, ganhou a Copa do Brasil. Então a gente vai fazer um programa hoje recheado de Vasco, recheado de Roberto Dinamite, que já começando com essa foto linda, que eu fiquei sabendo pela Beth Richa hoje de manhã, essa foto na Portuguesa da Ilha do Governador, no estádio da Lusa, que inclusive ganhou o prêmio ESSO, que é um prêmio dado a grandes fotógrafos com grandes fotos, né? A foto foi premiada. Enfim, Ronaldo Teobaldi é o autor dessa foto. Essa foto é de 1977. Lembrando que a partir de quinta-feira, Campeonato Carioca na tela da Band. Você está aqui com a gente vai falar muito de Carioca ainda. Vou dar boa tarde aqui para o Carlos Alberto na medida do possível, né? Porque é um dia muito triste para todos nós. Boa tarde, meu garoto. Na medida do possível. Boa tarde. Que perda, né? Cara, me falta, assim, palavras pra falar dele, assim, ainda vendo essa imagem, né? Virou um anjo. E o céu, assim, tá em festa, né? Que o time do Celta agora, Roberto Dinamite, Pelé, Maradona. Eu sou suspeito pra falar dele porque ele sempre foi um cara muito generoso comigo. E assim, me deu uma oportunidade maravilhosa de eu fazer parte dessa grande história que o Vasco tem. E ele estava sofrendo muito, GV. Medicação, tratamento já não estava surtindo efeito, né? Então sentia muita dor. E ele lutou até onde ele pôde. E assim, essas asas aí representam o cara bom que ele era, e eu tenho certeza que hoje ele está num plano maior e ele está do lado de Papai do Céu como um anjo. E na minha opinião ele está no mesmo prateleira ali de Zico, de Maradona, sabe? O maior ídolo da história do Vasco, e eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar com ele. Eu lembro que meu filho, quando nasceu, ficou 31 dias na UTI, ele foi todos os dias me dar apoio, me incentivando a treinar, para eu focar ali, porque ele falou: se você viver o problema, você vai pirar, você tem que jogar, você tem que treinar. E isso foi bom para mim, e aquele ano, cara, eu tive essa oportunidade de subir com o Vasco campeão, muito por causa desse cara aí, porque ele participou, assim, com veemência no time, um cara desprovido de vaidade, sabe? Perguntava sobre contratações, ele me dava uma liberdade muito grande. Ele, Rodrigo Caetano, Dorival Júnior, participava da formação do time para botar na cabeça dos jogadores o que era representar o Vasco. Que assim, o meu caso, eu não fui pro Vasco por causa de dinheiro. É porque meu clube na Alemanha me pagava meu salário. Eu fui pelo projeto, por tudo que foi me apresentado, sabe? E pela história que o Vasco tinha por causa desse cara aí. Eu era moleque, eu via ele jogar, assim, uma das minhas referências. E é uma perda muito grande. Ontem eu fiz o programa com você, infelizmente eu não consegui me conter, e quero prestar aqui minhas condolências para Tatiana, para Roberta, para Rodrigo, que são os filhos, né? E para toda
a família, os fãs e para toda a torcida vascaína. Eu estou de Vasco hoje em homenagem a ele. Beleza, Carlitos. Você está recebendo hoje aqui Papai Joel Santana, professor Joel Santana. Tinha uma relação... Boa tarde, professor. Boa tarde. Na medida do possível, Boa né? tarde, boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde, amigos da Band. Boa tarde. A gente, na vida, a gente passa por cada situações que não dá para explicar. Principalmente falando de Roberto, que eu praticamente acompanhei a vida do Roberto todo na sua carreira, essa carreira maravilhosa, sendo ídolo do Clube de Regata Vasco da Gama, tem uma história muito grande lá. E nós começamos praticamente juntos, na categoria de base. Quando ele estreou, eu ia jogar também, mas o técnico achou que era muito forte, colocar dois garotos para jogar, e ele já começou fazendo logo arte, né? Fez logo 2 gols de cara para brincar e surgiu o apelido. E fora isso, eu tive a oportunidade de jogar com ele no profissional do Vasco, onde nós fomos campeões, juntos, brasileiros, cariocas, e depois eu tive um prazer mais ainda de ter o Roberto ao meu lado, me ajudando, de ser técnico dele na equipe principal do clube, onde nós ganhamos muita coisa para o clube, muita coisa, muita coisa. Então ontem, quando deu mais ou menos 10h30, 11 horas, quando eu soube da notícia, eu não acreditei, apesar que foi isso que o Carlinhos falou, ele estava sofrendo demais, cara, demais, uma dor muito grande. E quando um amigo sofre, você sofre junto. A sua família, a família do Roberto, a nossa família que nós conhecemos muito bem, seus filhos, nossos sentimentos, bem, sentimento mesmo. Eu vou passar em São Januário, mas, cara, eu não sei, cara. Eu não sei como é que a coisa vai ser. Enfim. Como é que vai ser quando eu ver ele deitado ali? Não imagino isso. Eu vou chegar em São Januário, vou ver a placa que ele tem lá, que fizeram uma estátua, que eu fui na estátua, na inauguração da estátua, merecidamente. Acho que o Vasco até demorou um pouco. E eu vou ver o Roberto quando eu olhar pro gol. Ele festejando mais um gol que ele fez lá em São Januário. Sempre foi a mesma coisa, feliz, sorridente. Tu jamais viu o Roberto aborrecido, jamais viu o Roberto marrento, chato, sempre educado, pegajoso. Porque às vezes você chega num top do futebol, o cara fica meio pegajoso, mas o Roberto não. O Roberto é aquele cara do princípio ao fim, desde o tempo que eu conheci como jogador, começando a sua carreira do Vasco, vindo de Caxias. Quando ele terminou, que nós terminamos juntos, que eu fui para ele e falei, Roberto, eu preciso de você. Mas tem uma coisa, eu vou te pegar em casa. Ele falou, por quê? Porque às vezes você não vai chegar aqui não, mas você vai chegar na hora comigo. Ele foi artilheiro, ele foi renovar com o Vasco. Eu falei, não renova não, cara. Tu já fez tudo o que você tinha que fazer. E ele foi candidato à política Vasco, presidente, foi presidente, político, deputado, enfim. Amigo, saudade. Ô, Flávio Amêndola, boa tarde, bom retorno das suas férias. O Joel falou aí da estátua e assim, o tamanho do Roberto, uma coisa que transcende, é tão grande, né, que transcende gerações. Você vê que hoje as criancinhas, desde sempre, apaixonadas pelo Roberto, apesar de não terem o visto jogar. E na inauguração da estátua, por exemplo, em São Januário, a gente tinha Zico, a gente tinha Júnior, grandes ídolos, talvez do maior rival do Flamengo, dentro de São Januário. Muito legal. Né? Muito legal, muito legal. Boa tarde a vocês, já vi a todos, o pessoal que está em casa. Primeiro, acho que a gente precisa também prestar essa solidariedade à família do Roberto, aos amigos mais próximos. É muito triste a gente ver que os grandes ídolos da história do futebol brasileiro, infelizmente, tá chegando a hora deles, né? E o Roberto, embora eu não tenha visto, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele por um bom período. E eu acho que o Roberto, ele não entendia o tamanho dele. Porque ele me tratava da mesma forma que ele te tratava, que ele tratava o diretor daqui, que ele tratava o porteiro. E ele era um cara que o coração dele, eu acho que era do tamanho do sucesso que ele fez dentro e fora de campo. Então é muito triste, é uma situação que, é claro que a gente precisa se preparar, mas a gente nunca está preparado. Por mais que a gente soubesse da condição dele, mas é um cara que, a gente conversando, né, ele conta uma história de que ele estava almoçando por aqui e um belo dia pararam um carro no meio da rua
E aí o motorista do carro saiu, entrou no bar e falou, ó, eu sou rubro-negro, mas você tá aqui, você me fez sofrer muito, mas eu vou tirar uma foto com você, porque você foi o meu ídolo. Então é um cara que não tem Flamengo, não tem Vasco, não tem Botafogo, não tem Fluminense. É um cara que ele abrange todo o futebol brasileiro e todo o futebol mundial. Então é uma perda irreparável e a saudade que a gente vai sentir é muito grande dele como jogador, mas também como pessoa que era uma pessoa especial, uma pessoa maravilhosa e que fazia com que a gente se sentisse muito confortável ao lado dele, mesmo estando ao lado de uma lenda, de um ídolo e de um cara sensacional. A gente brinca aqui todo dia, né? Do Gabiru, que a gente vai ali almoçar, um bifão milanesa, que a gente brinca, feijãozão, farofa. Aí o maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros, senta ali com a gente. Falar hoje é 13 conto, 14 conto. Ele, pô, Roberto, pode almoçar ali onde foi o Betano, ali, Village Betano ali, o Rubaiá. O cara come ali, como todo mundo. Uma simplicidade impressionante. Nosso Thiago Carvalho preparou um material bem legal falando do Roberto Dinamite. Já vou deixar aqui de antemão meu parabéns e agradecer ao Thiago Carvalho que entrou com a gente. Ontem eu estava com a Paloma Totti no Show do Esporte, quando a gente recebeu a triste notícia da passagem do Roberto, e o Thiago prontamente fez todo o movimento para entrar com a gente ao vivo, entrou. Parabéns, Thiagão. Tirou onda ontem em rede nacional no Show do Esporte e ele preparou um material legal para a gente ver juntinho aqui também. O chute mais forte, o maior goleador, o gol mais importante. Todas essas perguntas têm respostas variáveis, mas não se forem feitas aos vascaínos. É como diz a música cantada nas arquibancadas. Pois bem, se o Vasco é uma religião, para eles, Roberto é considerado Deus. 20 anos como atleta dentro do clube, então eu só tenho a agradecer. Muito obrigado à torcida do Vasco. E aí na torcida AB, eu ser o torcedor do Vasco de modo geral, que são mais de 20 milhões em todo o país. Nascido em Duque de Caxias, o menino Roberto ainda era conhecido como Calu. Começou a jogar bola aos 8 anos. Magrinho, tinha dificuldade com os mais velhos. Até tentou ir pro gol, igual ao pai. Mas foi no ataque que ele se encontrou. Eu nasci na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Filho do seu José Maia, dona Neuza. Seu Maia é um grande goleiro da Baixada. Goleiro? Grande goleiro. Meu pai foi um dos grandes goleiros. E a minha mãe conheceu meu pai na beira do campo. A história com o Cruzmaltino foi construída em anos de serviços prestados. Dinamite chegou ao Vasco ainda Roberto, ou melhor, garoto. Foi criado no clube e o apelido surgiu logo no primeiro gol, em 1971. Cortei e bati com um chute forte de fora da área. E na época a rede não era essa rede esticada, tinha aquele véuzinho, né? Aquela que estufava. Tinha um aramezinho ali que fazia assim. E a bola pegou ali forte, foi um chute forte, pegou e levou a rede, estufou a rede. E o jornal e o fotógrafo pegou aquela foto, foi muito feliz na foto. E aí o Jornal dos Esportes do Rio colocou na primeira página o garoto, em razão da idade, o garoto, e em razão do chute, o título foi esse: o garoto Dinamite explode no Maracanã. E pensar que essa seria apenas a primeira história do garoto Roberto, agora Dinamite, com a camisa do Vasco. Foram cerca de 20 anos defendendo o Cruzmaltino. Tempo suficiente para somar números até hoje inalcançados. Roberto está no seleto grupo de atletas que ultrapassaram a barreira de 1.000 jogos pelo mesmo time. Foram 1.110 partidas com o Vasco. Se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 708 bolas na rede. Pelo Campeonato Brasileiro, ninguém nunca alcançou a marca assinada por ele: 190 gols. O feito se repete no Campeonato Carioca, onde Dinamite está no topo do ranking, com 279 gols. O mais famoso rodou o mundo na vitória contra o Botafogo por 2-1 em 1976. Em 80, o roteiro do Camisa 10 quase ganhou páginas no maior rival. Dinamite tinha sido contratado pelo Barcelona a peso de ouro.
mas acabou não vingando no clube catalão. Sabendo sobre a possibilidade de saída da Espanha, a diretoria do Flamengo tentou repatriar o jogador, que por pouco não acabou se transferindo para a Gávea. Mas o livro do atacante era mesmo escrito junto ao Vasco. O reencontro com a torcida foi em clima de festa, em um Maracanã lotado. O clube carioca bateu o Corinthians por 5-2, com 5 gols marcados por Roberto. Ao longo da carreira, Dinamite colecionou conquistas. Pelo Vasco, estão o Brasileiro de 74 e 5 cariocas. Pela seleção brasileira, fez parte do elenco das Copas do Mundo de 78 e 82, além de ser o artilheiro da Copa América de 1983. Longe das 4 linhas, mas ainda no mundo da bola, foi presidente do Vasco por 2 mandatos. Aqui no Grupo Bandeirantes tivemos o prazer de conhecer Dinamite só como Roberto, que foi comentarista da casa. Muita saudade, muita mesmo. Falando dele, dá até vontade de se emocionar, porque a gente lembra ele passando aqui e tudo mais, brincando, chamando a gente até para confraternizar na festa da TV Bandeirantes. Ele alegre, desde do faxineiro ao diretor, ele falava com todo mundo, sambava, dançava, abraçava, sabe? Uma perda muito grande, o país vai sentir bastante essa saída do Roberto Dinamite. Vá com Deus. Esse era Roberto, um colecionador de amigos. Até mesmo o maior ídolo do rival se vestiu de Vasco para homenageá-lo. Dos grandes inspiradores, dos grandes adversários. Hoje o mundo se despede de Roberto Dinamite, um dos maiores jogadores da história do futebol. Mas para os vascaínos, o ídolo estará sempre eternizado nas memórias e no gramado de São Januário. Muito legal essa imagem do fogo subindo, né, da explosão do Dinamite inaugurando a Olha estátua que maneiro. dele. Tá lindo. Parabéns aí ao pessoal que fez esse mosaico, ficou lindo. Joel, você estava em 74, né? Nesse título brasileiro. Nós estávamos e nós classificamos, só Deus sabe como. E estava Santos de Pelé, o Cruzeiro de Tostão e companhia, o Internacional de Dario, Falcão e vai embora. E o Vasco entrou pela janela no último jogo, nós ganhamos no time aqui do Rio, só Deus sabe como, no último minuto. Primeiro jogo, nós ganhamos do Santos 2-1 aqui no Maracanã, sofrido, suado, mas ganhamos 2-1. Segundo jogo, nós fomos jogar, jogamos contra o Internacional, parece que empatamos com eles. E o terceiro jogo, nós pegamos o Cruzeiro, gol de Jorginho Carvoeiro. Um time com eu, Roberto, Zanata, Alci, enfim, é a história. E o Roberto sempre fazendo gol, né? Sempre essa história dele aí do retorno ao Brasil, ontem a gente ficou sabendo, né, quando a gente começou a pesquisar, quem me mandou, inclusive, foi o nosso Sérgio Maurício, narrador da Fórmula 1, que vai narrar o Campeonato Carioca. Beijo pro monstro Sérgio Maurício. Ele estava no Barcelona e aí a ideia era ficar lá. Só que o Flamengo, o Márcio Braga tinha mandado alguém para, de repente, trazer o Roberto para o Flamengo. O Eurico Miranda ficou sabendo de toda a cúpula do Vasco. Mandaram alguém lá para o Barcelona também. Não vai voltar para o Flamengo, não. Se é para sair do Barcelona, vem para o Vasco. Aí ele volta e o Vasco enfrenta o Corinthians. E ele mete 1, 2, 3, 4, 5. E o Vasco vence o Corinthians por 5-2. Não é brincadeira, não. Vamos mostrar um pouquinho agora das homenagens, Herbert Richa, dos clubes pelo mundo afora, né? Homenageando o nosso grande Roberto Dinamite. Ó, começamos com os cariocas, um dos grandes da história do futebol carioca e brasileiro, Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, nos deixou nesse domingo. Rival em campo, sempre prezou pelo respeito dentro e fora dele. Todo o nosso carinho e sentimento aos fãs, familiares e amigos. Legal do Fluminense, que o Fluminense ainda decretou luto de 3 dias, luto oficial de 3 dias. Mesmo sendo rival, aí tá aí, ó. Fluminense decreta luto de 3 dias em respeito à morte de Roberto Dinamite. Leia a nota completa no link dos stories, deve estar lá no Instagram do Fluminense. Flávio Amêndola curtiu, tá lá seu bigode ali embaixo. Curti.
Flamengo. Um adversário admirável que marcou o futebol e enriqueceu a história do clássico dos milhões. Descanse em paz, Dinamite. Vamos pro próximo. Botafogo. Botafogo lamenta a morte de Roberto Dinamite, ícone do futebol brasileiro, que fez história no Vasco e como rival em campo nos proporcionou clássicos memoráveis. O clube deseja força aos familiares, amigos e torcedores e agradece pelo legado deixado. Valeu, Roberto. Acho que essa palavra legado, Carlinhos, é uma coisa que fica muito latente na história do Roberto, né? Não só como jogador, como pai, você que conhece bem, como avô, como marido. Cara, vou te falar, hoje tá sendo muito difícil pra mim fazer o programa. Eu nem dormi direito essa noite. E assim, falar desse cara, eu sou muito suspeito porque eu convivi com ele como presidente, convivi com a família dele. Ele fazia questão de ir na concentração almoçar com a gente, contar as histórias dele, sabe? E assim, coisa que hoje em dia eu falo dessa garotada, cara. Aproveita enquanto tu tem ídolos como o Roberto. Tive o privilégio de trabalhar com esse cara aqui, que é fenomenal também. Fenômeno. Então assim, a gente tem que sugar da experiência deles pra gente aprender. E o Roberto é sem palavras. E assim, eu fico muito feliz de os clubes todos, né? Aliás, tinha que ter outros clubes do Brasil também prestando homenagem pra ele. Porque ele não é um ídolo só do Vasco. Ele é um ídolo do Brasil. Representou a seleção brasileira, se eu não me engano, você que tem mais informação? 2 Copas. 2 Copas, 25 ou 26 gols? Por aí. Por aí. Então, assim, vai deixar saudade. Além desse mosaico lindo que o Vasco preparou na arquibancada, né, de São Januário, aliás, parabéns, prefeito Eduardo Paes, pela iniciativa. Há pouco tempo atrás, a Avenida Radial Oeste, em volta do Maracanã, se tornou a Avenida Rei Pelé. Ontem, quando a gente soube da notícia, eu, a Paula Matotti, a gente até levantou essa possibilidade sem saber que estava rolando. E algumas horas depois, ainda durante o show do esporte, que ontem teve pouco mais de 6 horas de duração, a gente recebeu a notícia que terça-feira amanhã, o decreto no Diário Oficial, né, a avenida em volta ali de São Januário vai se chamar Avenida Roberto Dinamite. O endereço de São Januário agora é Avenida Roberto Dinamite 10. Sensacional. Parabéns, prefeito, que é um grande vascaíno, inclusive. Sensacional. E o Thiago trouxe uma informação legal ontem, quando na participação dele com a gente lá, que o estádio de São Januário, para quem não conhece, ele é um U, a arquibancada. A estátua do Romário está do lado de cá, né, atrás do gol, e a do Dinamite está virada para a parte que tem torcida. Isso é muito legal. Flávio, você tem uma informação de última hora aí, né? Os jogadores, todos os jogadores do elenco do Vasco, inclusive os reforços que já foram anunciados, estão em São Januário, já foram lá dar o adeus ao Roberto, e o perfil do Vasco também, em uma das redes sociais, tem a foto do Roberto como foto de perfil. Então são algumas das homenagens, e a gente que falou muito sobre isso na morte do Pelé, também na semana passada, a falta de alguns jogadores, de ídolos, a ida a essa situação, ao velório. Hoje a gente já vê que os jogadores do Vasco, todos eles estão lá em São Januário, então nada mais do que merecido. Né? Legal, e o Thiago Carvalho já está em São Januário, vai trazer esse e muitos outros detalhes e particularidades dessa manhã aqui no Rio de Janeiro, na verdade é tarde, né? Passamos de meio-dia, sobre todas as homenagens, sobre as informações do velório do Roberto Dinamite, os horários, se vai estar aberto para a galera poder entrar, como é que vai ser o esquema, como a gente viu há pouco tempo atrás, como o Carlinhos falou, né? Mais um camisa 10 que a gente perdeu há pouco tempo atrás do Pelé. Ainda acrescento a essa lista o Gianluca Vialli, atacante italiano, craque de bola, jogou as Copas de 86 e 90, também fez a passagem há pouco tempo atrás, há 2 dias atrás, se eu não me engano, em decorrência de um câncer de pâncreas também. Vialli que estava na seleção italiana, na comissão técnica, mas pediu licença, salvo engano, há 6 meses atrás, para que pudesse focar no seu tratamento. Depoimentos. Vamos lá, vamos botar na tela. Seguem as homenagens. Gerson. Perdemos nosso querido companheiro, irmão, parceiro, gente da melhor qualidade, Roberto Dinamite. Trabalhamos juntos, né? vários meses na Super Rádio Tupi e falávamos, né? sempre, todos nós.
perda é muito grande. É muito difícil para mim falar nesse momento. O nosso Roberto Dinamite sempre foi uma referência para mim, como atleta, como pai, de todas as formas. Toda a família vascaína vai sentir muita falta. Roberto Dinamite sempre dedicou toda a sua vida ao Vasco da Gama, a nós torcedores, nosso ídolo maior. E Roberto, meu amigo, vai em paz, Deus te abençoe sempre. Fala de Roberto Dinamite, eu falo da história do Vasco, maior ídolo da minha geração. Eu que vi o Roberto desde criança e depois ter o privilégio de poder estar com ele dentro do vestiário. Roberto deixa uma saudade inacreditável. Roberto deixa um hiato e uma tristeza muito grande a todos os nossos corações que convivemos com ele pela generosidade e bondade dele. Roberto Dinamite tem, por exemplo, é o 5º maior artilheiro, segundo a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, o 5º maior artilheiro de todos os tempos, né? São 37 títulos do Vasco, assim, ele é o maior vitorioso da história do Vasco da Gama, né? O Roberto merece todas as nossas homenagens e ser lembrado para sempre como o nosso maior ídolo, assim. Roberto, obrigado por tudo. Descanse em paz, meu amigo. Quero deixar um abraço forte para todos os vascaínos, como eu, e para a família toda dele, né? Um cara aqui admirável, uma carreira admirável, um jogador admirável, um pai, um homem admirável, um amigo admirável, um jogador incrível, admirável. Obrigado por tudo, Dinamite. Te amo para sempre. Um beijo, beijo. Sempre que me perguntam, você é Vasco por causa do seu pai? Eu sempre respondo que não, que eu sou Vasco por causa do Roberto Dinamite. Obrigado, meu ídolo, meu amigo, por tanto que fez pela gente. Viva Roberto Dinamite, o maior de todos. E o Roberto, para mim, ele sempre foi uma referência de atacante, uma referência para mim de um grande batedor de falta e que eu tenho certeza que vai fazer muita falta e que descanse em paz, guerreiro. Você é um ídolo de todos nós. Muito legal. Lembrando que no canal do Joel Santana, né, é @canal do Joel, no YouTube, aqui. É isso, Adriano? É YouTube. No YouTube é só canal do Joel. Canal do Joel no YouTube, o canal do Papai Joel, tem uma entrevista muito legal. Quando foi feita? Foi feita há 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio, o Roberto foi um dos primeiros que nós tivemos a oportunidade de ter a honra de entrevistá-lo. E ele fez uma entrevista tão bonita, tão sadia, que a gente se emociona. Com o Roberto a gente se emociona toda hora. E amigos, né, conversando, né? Nossa, é diferente quando você bate. Não, agora mesmo o Carlinhos mostrou uma foto nossa, nós jogando junto, o cabeludo pra caramba, aquele tempo eu tinha cabelo mesmo. Vamos mostrar essa foto? Manda pra Beth Rich. Já mandou pra Beth Rich? Aí, e nós jogando junto, o Roberto embaixo com o Zanata, eterno, Moisés, que infelizmente já se foi. Enfim, né? Um grupo campeão no Vasco. E sem deixar de lembrar aquele grupo campeão que nós fizemos lá. Impressionante, cara. Falando em campeão, falando em gente ligada ao Vasco, a ídolos do Vasco, tem mais homenagens aí. Romário. Hoje nos despedimos do maior ídolo do Vasco e um dos maiores jogadores do Brasil. Toda a minha solidariedade à família, amigos e fãs. Descanse em paz, Roberto Dinamite. Vamos para a próxima. Edmundo, não sei nem como começar. Perder um ídolo é perder sua própria história. Mas perder você é diferente, Bob. Você é minha referência como homem, como atleta, como ser humano. Um dia entrei em São Januário só para te ver. Tempos depois virei seu amigo. Hoje o que eu faço? Choro? Prefiro lembrar do seu legado ao nosso clube. Prefiro lembrar dos seus gols, prefiro lembrar da nossa amizade. Na minha cabeça de criança não existe Vasco sem Roberto Dinamite. Existe Roberto Dinamite, não existe Roberto sem Vasco. Meu ídolo, meu amigo, descansa em paz, Roberto Dinamite. Você é e sempre será o maior
e o melhor de todos para mim. Esse é o Edmundo, craque, um dos grandes ídolos do Vasco também. E aí, o maior da história do Flamengo também, dessa prateleira de cima, o Zico falando que há 26 anos, no dia 8 de janeiro, perdia o irmão Antunes, que foi quem mais ensinou, né, sobre futebol. E hoje, no caso ontem, perdi um dos grandes amigos do futebol, meu querido Bob Dinamite. Quero ficar sempre com esse sorriso. São mais de 50 anos de amizade que começou no juvenis. Olha que legal. Nossas mães assistiam juntas aos jogos. Fomos somente adversários, jamais rivais ou inimigos. Nossa relação se estreitou na seleção brasileira e, aliás, nunca perdemos jogando juntos. Que maneiro! Respeito, carinho, admiração e muito profissionalismo. Sei que você estava sofrendo bastante, lutou até o último minuto pela vida, como fazia em campo, mas Deus o levou. Que Deus o tenha, que descanse em paz, que conforte familiares e amigos. Obrigado, Bob, pela amizade e pelo que você fez pelo futebol. Meus sentimentos aos familiares. Caramba, que legal, cara. Tem foto do Zico com a camisa do Vasco no jogo do Dinamite. Thiago, tá pronto, André? Bom, nosso querido Thiago Carvalho já está pronto, já está em São Januário. Thiagão, boa tarde. Mais uma vez, na medida do possível. Tem muito torcedor vascaíno mandando mensagem pra gente no nosso chat pela Band Rio, perguntando sobre o velório, pedindo as informações, se vai ser possível, né, o torcedor se aproximar, chegar, prestar sua última homenagem ao Roberto, como a gente viu na Vila Belmiro do Pelé. Por favor, traga pra gente todas as informações dessa tarde, né, a partir de meio-dia agora, aí em São Januário. Boa tarde, GV, boa tarde, Carlinhos, boa tarde, Joel Santana, boa tarde, Flávio. Pois é, o velório aqui em São Januário então começou às 10 horas da manhã. Hoje a cerimônia é aberta ao público, já tem uma fila extensa de torcedores desde a parte de fora do estádio, querendo entrar para se despedir do ídolo Roberto Dinamite, como vocês bem trouxeram, o maior ídolo da história do clube. Bom, tem um cordão de isolamento, os torcedores entram perto da arquibancada do Portão 9 aqui de São Januário, e aí eles entram no gramado através de um cercado. Esse cercado ele passa perto da estátua do Roberto Dinamite e depois ali perto de onde está o corpo do ex-camisa 10 do Vasco da Gama. Vale lembrar que várias pessoas já passaram por aqui, vários ex-jogadores, Edmundo bastante emocionado aqui, mas não só jogadores do Vasco, Carlos Germano, Acácio, Felipe, vários jogadores, mas jogadores também de outras equipes. O Maestro Júnior também passou por aqui, o Fred esteve por aqui. Inclusive, o Roberto Dinamite vai receber muitas homenagens, né? Uma delas, a mudança da rua. Como você trouxe agora há pouco, a Avenida General Almério de Moura, que fica bem aqui em frente à fachada principal do Vasco da Gama, agora vai mudar de nome, se torna então Rua Roberto Dinamite, número 10. O estádio de São Januário vai se localizar agora no número 10, na Rua Roberto Dinamite. Uma lembrança, uma homenagem simbólica do prefeito Eduardo Paz, que está aqui nesse momento agora também falando com os colegas de imprensa ali. Ele veio também se despedir do Roberto Dinamite, ele que também é vascaíno. Além disso, o Campeonato Carioca vai promover uma homenagem ao Roberto Dinamite, então o prêmio de artilheiro dessa temporada 2023 vai receber o nome do ex-camisa 10 do Vasco da Gama, então o prêmio será o Roberto Dinamite. Bom, além disso, de ver, é claro, muitos torcedores passaram por aqui, nós conversamos com alguns deles e podemos registrar então um pouco dessa emoção de hoje. São Januário, Maracanã, Morumbi. Eu pulei muito, rapaz. Eu pulei muito. Muito no jogo. Vai ficar guardado na memória para sempre. Um dia a gente vai se encontrar lá em cima. E a única coisa que eu tenho que desejar é que ele vai com Deus. Já fez muito pela gente, então que ele vai com Deus e descanse em paz. É o seu ídolo maior? É. Sou vascaíno. É o meu ídolo maior. Hoje ele me deu muita alegria, muita alegria mesmo. Eu já tive contato pessoal com ele várias vezes. E foi legal, muito bacana. Eu tô sentindo muito. Para mim foi um irmão meu, entendeu? Ele me deu muita alegria mesmo. Que eu nasci Vasco e vou morrer Vasco. Um dia muito triste, né, GV? Mas de homenagens. E aí, como eu te disse, o velório então está aberto até às 7 horas da noite hoje, e aí sim aberto ao público. Amanhã, na parte da manhã, o velório continua apenas para os familiares e depois sim o Roberto vai ser enterrado em Duque de Caxias, cidade onde
cidade onde ele nasceu, então voltando ali para o bairro de São Bento. Agora, outros jogadores, como eu te disse, também vieram. O Fred do Fluminense está aqui, o presidente do Fluminense também, o Mário Bittencourt, está aqui no velório nesse momento, e o Maestro Júnior conversou com a gente agora há pouco, falou um pouco da relação de amizade que ele tinha com o Roberto Dinamite. Vamos ouvir o Júnior. Bem, parceiraço, né? A amizade foi se solidificando, principalmente quando a gente parou de jogar, né? Somos vizinhos de condomínio e isso fez e fortaleceu a amizade entre as mulheres, entre os filhos, quer dizer, que cresceram juntos. E isso você vai criando um laço que a gente termina achando que também faz parte da família dele. Eu acho que dá um pouco da impressão, tal qual você e o Zico no Flamengo, de que o Dinamite aqui no Vasco é um ídolo além do clube. Parece que as torcidas têm um respeito pelo Dinamite, assim como elas têm por você e pelo Zico no Flamengo. É um pouco disso que transcende a rivalidade? Não tem dúvida. Eu acho que por isso torna o Roberto de uma dimensão absurda. Não somente dentro da nação vascaína, mas também um respeito muito grande por todas as instituições, né? Porque a gente não viu nunca um comentário dele em relação, desabonando qualquer instituição, qualquer companheiro, qualquer coisa. E isso se resume exatamente no respeito. Bom, Givé, além disso, é claro, um dos momentos mais emocionantes aqui nessa parte da manhã foi a chegada do elenco do Vasco. Eles vieram aqui em São Januário prestar essa última homenagem. E aí a torcida também que se posiciona aqui atrás do gol, bem em frente à estátua do Roberto Dinamite, que foi inaugurada, né, em abril do ano passado, cantou o nome do Dinamite e também puxou o hino do clube. E após essa visita aqui, os jogadores conversaram um pouco com a imprensa. Então, os capitães do Vasco hoje, Anderson Conceição e Nenê, vamos ouvi-los. O que eu vou levar dele é, acho que a humildade que ele tinha, assim, por o cara ser o ídolo máximo dessa instituição, do Vasco da Gama, um clube tão grande. E a maneira como ele era feliz, assim, quando ele via a gente jogar, quando estava com a gente, falava sobre a gente, tipo, quem somos nós? Tipo, não somos nada, perto do que ele fez. E eu ouvi, sabe, da família e que a alegria... as últimas alegrias dele era vendo a gente jogar e eu estando ali falando sobre mim. E ele, pô, você representa o Vasco, você me representa. Então, tipo assim, eu ouvindo isso dele, tipo, pra mim é uma coisa que não tem preço, sabe? Tipo, vai ficar marcado para sempre pra mim. Triste, né? Igual o sentimento de todos os brasileiros, todos os vascaínos. O Céu ganha mais um camisa 10. Ano passado, acho que a última aparição dele no centro de treinamento foi para fazer uma matéria com o Nenê, se eu não estou enganado. E eu confesso para você que quando ele entrou na academia, eu estava sentado na maca, eu fiquei paralisado, que eu não consegui pegar o celular para tirar uma foto com ele. Aí ontem eu estava até conversando com a minha esposa, falou, poxa, tive a oportunidade e acabei ficando paralisado como torcedor, sabendo de toda a história que ele representa para o nosso clube, tudo que ele fez e acabei não tendo esse registro. Mas vai ficar no meu coração as boas lembranças e tudo que ele fez e conquistou aqui no nosso clube. Por enquanto é isso, GV. Então a cerimônia continua até às 7 horas da noite. O torcedor quiser comparecer, pode vir a São Januário, se despedir de Roberto Dinamite. É claro, a gente vai ficar aqui até mais tarde acompanhando também as homenagens e, claro, tentando conversar com os ídolos do clube que estão comparecendo. Obrigado, Tiagão. Obrigado, parabéns. Ó, prioridade máxima, tá? Qualquer pessoa que você queira conversar, qualquer coisa... Daqui a pouco eu tô aí. Carlos Alberto tá saindo daqui do programa. Papai Joel também vai passar lá, Papai Joel, mais tarde? Carlos Alberto vai me levar lá agora. Carlos Alberto vai passar com o Papai Joel. Prioridade máxima, parabéns pelo trabalho hoje e ontem. A gente segue contigo aí. Bom, enquanto a gente está aqui, né, a gente segue falando sobre as homenagens, a gente trouxe informações agora do velório do Roberto Dinamite. Volto daqui a pouco, a gente segue falando de Dinamite. Vou falar de Campeonato Carioca. Quinta-feira tem jogo na tela da Band, o jogo é 9h30, transmissão abre 9 da noite. Eu, Glenda Kozlovski, vamos ter Carlos Alberto, Ricardo Rocha, timaço para você acompanhar o Carioca sem sofrimento. Acabou aquele negócio de aplicativo. Acabou. Ai, não tem a senha. Esse aqui me ligou 100 vezes ano passado, Carlos Alberto. Eu não perdi minha senha do aplicativo. Como é que eu entro? Acabou, Carlinhos. Botou na tela da Band, resolveu o problema. Vou para o intervalo, volto já já. Voltamos e antes da gente mostrar para vocês um material apresentando o Campeonato Carioca,
A gente vai relembrar o Roberto Dinamite, que também foi colaborador nosso aqui na Band, trabalhou aqui na Band Rio. Você vê que todo mundo tem muito carinho por ele, a galera que... Gegão, Clebão, rapaziada aqui do estúdio, o presidente lá em cima, o nosso Berto, todo mundo que convivia, Flávio também, né? Vamos ver um pouquinho do Roberto Dinamite aqui, nos estúdios da Band Rio. Quem é mais confronto vice? direto. O Flamengo. Eu gostaria até que o Deus do próprio céu, programa cara. pudesse fazer esse levantamento dessa estatística de quem é vice, quem é mais vice de um do outro. O torcedor do Vasco quebrou, São Januário. Você viu? Você não está falando do Vasco, você está acusando. A reação do torcedor do Vasco foi uma reação que você colocou. Ele estava chateado, não vou falar outra coisa, chateado com a arbitragem. Quase 20 mil pessoas, eu estava lá, fui do jogo também, e teve briga, coisa que os outros fazem. Né? O Vasco não foi, o Vasco teve pressão, o Vasco fez 1-0 e o Vasco teve dificuldade. Agora, não tem essa coisa de tapar o sol com a peneira, falar que o meu time teve o pênalti, não foi. Para mim, foi pênalti. Claro. Entendeu? Agora, que o Vasco não repetiu a melhor atuação, acho que foi no primeiro jogo. A diferença, Dilson, que o jogador vem pro Flamengo, parece que o cara é o Deus, né? Que é o maior e tal. O Vasco contrata um bom jogador e aí a colocação, que é feita é sempre diminuída. E se defendeu o Vasco. Sempre defendeu o Vasco. Esse sempre defendeu o Vasco. Bom, senhoras e senhores, você que fez, né, o Bigode? Senhoras e senhores, com vocês, ele, o campeonato mais charmoso do campeonato estadual, mais charmoso do planeta, o Campeonato Carioca. Olha aí, ó. Tá lá um corpo estendido no chão, é Fabinho. A bola vai rolar. Tá aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã, começa a ver. São 12 os clubes participantes do Cariocão. Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Audax, Bangu, Boa Vista, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Resende e Volta Redonda. Pelo regulamento, as equipes se enfrentam em sistema de pontos corridos na Taça Guanabara, todos contra todos. E as 4 primeiras avançam para as semifinais em duelos de ida e volta, com os 2 mais bem colocados na tabela tendo a vantagem do empate no agregado. Na final, mais 2 jogos. A grande decisão será no dia 9 de abril no Maracanã. Neste ano, o VAR estará presente nos clássicos e na fase final. O presidente da FERJ, Rubens Lopes, comentou a volta do Campeonato Carioca para a TV Band. A Band tem uma história importantíssima no esporte e no futebol, né? Quem não lembra aí de Luciano do Vale, Januário de Oliveira. Romário é cruel! Superágio! Muito cruel o Gaúchão Renato! A expectativa para 2023 ela é extremamente alvissareira. Então, nós acreditamos que o campeonato estadual, que o campeonato carioca, como todos assim chamam, ele vai retribuir ao torcedor e retribuir à Band a confiança que está depositando nesse evento e que, convém ressaltar, que é o campeonato regional, o campeonato estadual, mais visto em todo o país. Serão 4 jogos por semana em rede nacional, 17 partidas televisionadas nas 8 primeiras rodadas com transmissões especiais. A gente está falando de um Carioca onde são vários clássicos. O Botafogo tem uma tradição enorme, o Vasco vem aí correndo por fora, com contratações pontuais, pode surpreender também. Lembrando que campeonato estadual no Rio de Janeiro, a fase final é mata-mata, e mata-mata clássico no Rio, vocês sabem como é que é, não tem como prever absolutamente nada. A abertura do Campeonato Carioca será na próxima quinta-feira, com a partida entre Flamengo e Audax, que acontecerá no Maracanã. Este é um jogo antecipado da 5ª rodada, já que a equipe rubro-negra terá compromissos pelo Mundial de Clubes ainda em fevereiro. Vice-campeão estadual em 2022, o Flamengo detém a hegemonia no estado. Foram 37 conquistas,
cada campeonato tem sua história, a gente entra em todos os campeonatos para vencer, esse é o nosso desejo e a gente vai fazer de tudo para buscar esse título. O atual campeão Fluminense vem logo atrás, com 32 títulos. O Fluminense entra nas competições para sempre conseguir o título e com o Campeonato Carioca não vai ser diferente. A gente está formando um grande grupo novamente, né, mantendo a base, trazendo assim, reforços muito bons para as posições, mas assim que a gente possa ser campeão durante todo o ano. Na sequência, vem o Vasco com 24 e o Botafogo com 21. A corrida pelo título de 2023 vai começar. Pelos próximos 3 anos, o Campeonato Carioca tem uma casa, a TV Bandeirantes. Pessoal, assistir aí o Carioca na Band, mandar forças pra gente, valeu? Tamo junto. Fala galera, todos os torcedores que torcem pelos times, né, do Rio de Janeiro, acompanhem com a galera na Band e lógico que o campeão seja nosso tricolor, Flusão. Abraço, nações tricolores, tamo junto. E os principais lances, todos os detalhes e o espetáculo você acompanha aqui, com o jeito Band de fazer. É exatamente isso, Bigode. Vocês falam sempre, a transmissão que a Band está fazendo da Fórmula 1 é um negócio diferente, começa antes, tem pré-jogo. É isso também. Campeonato Carioca na Band, cobertura completa, vai ter pré-jogo, um monte de coisa legal, cobertura cheio de repórter, 789 câmeras, se eu não me engano, que o Henrique Masqueiro falou. Então, Campeonato Carioca na tela da Band, já começando na quinta-feira. Todo mundo é digital agora, bota para despertar já. Bota para despertar aí no celular, pega o celularzinho, e você segue acompanhando o nosso Donos da Bola. Bom, intervalo rapidinho para você fazer a sua assinatura da TIM Live Ultra Fibra, né, Adri? E volto já já. Voltamos, um grande abraço para a família do meu parceiro By Night. Marcelinha tá assistindo a gente, com a filhinha também, com a Duda, todo mundo vascaíno, estão todos mandando um beijo muito grande para você, Carlinhos e Força. Obrigado. Todo mundo, estão elogiando aqui a nossa cobertura, desde ontem, né, das homenagens ao Roberto Dinamite. Bom, Copa São Paulo, Flamengo conseguiu a vitória de virada, o Flamengo tá com sub-17, ó, o Matheus fez lá 1-0, na verdade 15 de Jaú fez 1-0, o Flamengo empatou com o Jean Carlos e virou no segundo tempo. A gente vai ver daqui a pouquinho aí. O Flamengo empata o jogo. Atrapalhado isso aí. É, rapaz. O cara fez o gol de cabeça sentado. É, pois é. O Flamengo foi com o Sub-17, né? O Sub-20 ficou pro Carioca. Até o Mário Jorge, que começou, que é o treinador, começou como treinador do Flamengo na Copinha, já voltou. Olha o chute. Golaço. Receba. Que pancada. A bola mal girou. Canhota. Teve um jogador expulso do adversário aí no primeiro tempo. Primeiro tempo? Foi. Eu estava em Sampa, não consegui ver o jogo. Vamos lá. Empatou o Flamengo agora. Esse jogou na vitória, é a virada, né? Esse é a virada. Rodriguinho, o goleiro abriu e botou, receba. Passou. 2-1 Flamengo. A cara de criança dos meninos, cara. Mas já voltou gente, Flávio? Já voltou. O Peterson voltou, que começou jogando a Copinha. O Mário Jorge, que é o treinador, também já voltou, porque é ele que vai comandar o Flamengo quinta-feira contra o Audax. E aí o Flamengo de quinta-feira, inclusive, é um Flamengo bem mexido. Mas não era o VP? O VP não ia botar o time máximo, porque dia de 28 já tem Palmeiras? A partir da segunda rodada. Aí vai começar a mesclar um pouquinho pra você jogar a final da Supercopa. É, segunda-feira tem, quinta-feira tem. Campeonato Carioca na tela da Band. Ai, meu Deus do céu, meu coração, saudade daquele... Eu lembro do Campeonato Carioca na Band com o Januário de Oliveira. Cruel, muito cruel. Papai Joel ganhando um monte de título lá, um monte de... deitando e rolando. Bom... 3 minutinhos para meio-dia. Carlinhos está saindo daqui direto para São Januário, né, Carlinhos? Estou indo direto para São Januário. Beleza. Papai Joel, obrigado mais uma vez pela sua presença. Você é uma Obrigado pelo convite. Não só pela parceria da Band, como os nossos parceiros estão aqui. Esse rapaz daqui eu nem falo dele porque eu não gosto. Odeio ele. Ele é cruel, que nem o Januário. Ele é muito cruel. Muito grande, cara. Não é mole, não. Deixa o Carlinhos solto pra ele me irritar. Ele me irritava. Agora eu vou pra casa com dor de cabeça. Ia pro hospital direto. E Filipão? Filipão agora ele falava assim pra mim, tem que comprar o leitinho do Filipão. O Filipão já tá desse tamanho. Filipão tá desse tamanho. Andando de carro bom, já tinha apartamento. Eu falei, chefe, deixa eu ganhar também minhas coisas. Agradecer a Band por mais um convite. Participar com vocês. Band é uma das nossas parceiras muito grande, minha, do nosso canal, quando eu falo do nosso canal.
Que dia, meu Deus. Não é fácil, não. Mas nós vamos lá. Beleza, papai. Seja bem-vindo. Isso aqui é tua casa já. A hora que você quiser, você chega e bota o pé na porta. Bigode, obrigado. Amanhã nós estamos juntos, esquentando mais ainda o Carioca. Tamo junto, vamos que vamos. Fiquei sabendo que você vai brilhar mais do que o sol com o time de reportagem nesse Carioca. Amém, vamos que vamos. Vamos pra cima. Isso. Bom, então, gente, é isso. Ao longo da programação da Band Rio, a gente vai trazer para vocês atualizações. Vamos ter a nossa equipe de reportagem entrando ao vivo, direto de São Januário, as informações do velório do Roberto. O Tiagão já trouxe aqui. Se você não conseguiu assistir, você vai ao YouTube da Band Rio e aí você acessa lá o nosso programa. Você vai ter acesso de novo a todas as informações. Campeonato Carioca com a gente. Ao longo da semana a gente preparou um material bem legal para os times de menor investimento, que lá atrás chamava-se de time pequeno, a galera não gosta muito. Times de menor investimento, então a gente vai trazer o destaque de cada time do Campeonato Carioca, tirando os 4 gigantes do Rio de Janeiro. A gente vai trazer o destaque, quem pode surpreender, porque a gente acha muito importante também a gente dar luz, dar valor para a galera que ainda não está nos 4 grandes. Fala, Carlitos. Quem vai comentar? Já pode falar dos outros? Quinta-feira eu sei que é você, Ricardo eu Rocha. Tem mais, galera. Quem narra quinta-feira? Eu e Ricardo Rocha. Quem narra? Não, quem narra eu não sei. Ele não sabe nem o que ele vai trabalhar. Mas não posso dar spoiler, eu sei que é, mas não posso dar spoiler. Então não pode. Eu só sei que é eu e Ricardo Rocha no comentário. Vai ser uma resenha. E ainda tem mais 2 ainda pra comentar. Tem mais 2. Bom, beijo pra vocês, boa tarde, beijo pra família do Roberto, nossas condolências aqui, Papai do Céu possa abençoar o coração de todos vocês. Até amanhã, até terça-feira. Tchau.